o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Boa noite, turma! E aí, pessoal? Eu sou o Maurício, tô aqui com a Manu. E aí, Manu? Oi, gente! E como sempre, estamos aqui também com o Edson, que faz a técnica do programa. E aí, Edson? Opa! Hoje a gente tem um convidado especial. De novo, mais uma vez, mas um convidado diferente dessa vez. Hoje a gente tá aqui com o Carlos. E aí, Carlos? E aí, boa noite. Eu achei que ia ter um mistério, eu achei que ia dar dicas. Ele tem bigode! Ele, que tem bigode! Ele! Que sabe, a pessoa que mais sabe nome de países e coisas do tipo no mundo. Ele mesmo. Boa noite, Carlos, tudo bem? Boa noite, eu sempre corrijo vocês mentalmente quando vocês falam coisa de país e estão falando bobagem. O Carlos é o nosso ouvinte número 1. Isso não tem a menor discussão. Definitivamente o Carlos é o cara que mais comenta e traz coisas que a gente tratou aqui. Ele é um ouvinte crítico, ficamos muito felizes de ter o nosso ombudsman hoje junto aqui com a gente. Muito bem-vindo, Carlos. Muito feliz em te trazer. Obrigado. Fique claro que eu não faço ideia de qual seja o tema, então hoje eu vou ter que reclamar ao vivo sem ter uma colinha em casa pra pesquisar minhas vai poder fontes. tu acompanhar. Bom, tu pode acompanhar o artigo também se quiser. Sem Google é complicado. Mas tudo bem, tu vai ter várias chances de réplica e tréplica se quiser mandar recadinhos nos próximos programas. Próximos programas que, por sinal, importante declarar, quinta-feira que vem, às 8 horas, temos aqui um episódio crossover entre Freud Explica e Informe Semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Ouçam, semana que vem, quinta-feira, 8 horas, sintonizem aí na Rádio Armazém. O programa do Tibico Altair é ao vivo. E a moral dele é que a gente se divirta. Importante deixar isso claro, a gente sempre começa todo o programa falando sobre isso. A ideia é que quem está na mesa se divirta. Se você que está ouvindo se divertir com a gente fica muito mais feliz ainda. Todo o programa a gente traz um tema e lê um artigo da Wikipédia referente a esse tema como mote aí para a gente conversar um pouco sobre o assunto e pensar um pouco sobre outras coisas. No entanto, a gente abre esse tema com uma enquete, com uma charada. Antes da charada, a gente tem uma enquete no Twitter, que a gente publica sempre lá no @tibicoaltair, procura a gente lá. @Rádio Armazennet, procura a rádio também, tanto no Twitter quanto no Instagram. E a enquete é sempre sobre o programa anterior. Tu chegou a ver a enquete de hoje, Carlos? Sim, mas não voltei, eu vi quando eu tava saindo de casa já. Tu vai ter a chance de dar tua opinião agora. Ele não então. votou, ele quis ficar isento. Vocês postam essa enquete sempre muito tarde. Já começou. Ai, a gente posta basicamente quando a gente está saindo de casa. E hoje a gente saiu na correria, chegamos aqui um pouquinho atrasados também. Mas... tá aí, fica aí. É a emoção da vida. É emoção, tem que ser na Mas correria. tudo bem, tava bem ativo o Twitter do Tibico hoje. Foram 3 postagens. Ah, é verdade. Inclusive uma delas foi começando aí a revelar o gênero do nosso convidado hoje, quando a gente viu um incrível vídeo de alguém peidando pó. É isso? Azul, como se não bastasse. Claro, um chá de revelação. É. Essas e outras besteiras lá no Twitter, @tibicoaltair. Seguinte, a gente fez a seguinte pergunta no Twitter dessa vez. Quais dessas tristezas nem mesmo o Keanu Reeves aguentaria? Na verdade, isso é só, a fim de, piada, né? Porque ele aguentaria qualquer tristeza. Exatamente. É tipo, dessas aqui, qual delas é a pior de todas? Que nem mesmo alguém tão versado em aguentar tristezas como o Keanu aguentaria. Nem todas, mas é um spoiler. Ele não aguentou a tristeza do cachorrinho morrendo. É. Spoilers. Coitadinho. Que cachorrinho? Do filme? É, do John Wick. Ah, tá. É verdade. A nossa enquete teve 7 milhões de votos. Justamente fizemos bem em cima da hora mesmo. Senão, normalmente a gente tem um pouquinho mais que 7 milhões. A gente tem por volta de 12, 14 milhões. Pessoal, tô sentindo falta do seu envolvimento aí. Então, por favor, tá dando tempo ainda de votar. Vai lá e vota. Não é porque esse programa é ruim que a nossa audiência tem que ser ruim também. Melhorem. É que tem um problema também que metade da nossa audiência tá no Morrostock, né? Isso Metade da nossa real. banca tá no Morrostock, então, da nossa mesa. A opção mais votada... Não, desculpe. A terceira opção, a opção em terceiro lugar, é o retorno da Operação Condor, com 14% dos votos. Ele teria dificuldade para aguentar isso. Mas aguentaria. Eu acho que isso daí é mais fácil de aguentar. Tem coisa pior. Talvez o John Wick até nos ajudasse.
A opção menos votada foi A Dor Desse Mal de Amor. Eu achei essa uma piada tão engraçada, porque é uma brincadeira com um bote azul. Não, mas ele com certeza aguentaria essa. Essa daí, ele deve ter rido na cara dessa opção. A segunda opção mais votada foi Ouvir Oasis, com 29% dos votos. Mais do que isso, ouvir Oasis em looping. Em looping. A opção mais votada de todas, a opção que decidiu a nossa enquete é A Decepção Que Eu Sou, com 57% de votos. Eu, no caso, as pessoas que votaram nessa opção, não o Keanu Reeves, porque ele não é uma decepção, ele não é orgulhinho. Definitivamente. Ele com certeza não é uma decepção para os seus pais. Os pais deles devem olhar e pensar, olha aí, tudo que a gente fez e ainda deu o Keanu Reeves. O nosso ouvinte Nicolas respondeu a enquete com um texto dizendo que não gostar de Oasis é sintoma para levar para terapia. E os nossos colegas do Freud explicaram para ele, né? Freud explica gostar ou não gostar de Oasis. Mito ou verdade? Eu só queria dizer que quem criou essa parte de ouvir Oasis em looping foi eu. E foi pensada para atingir o Nicolas. Funcionou. Funcionou diretamente. Tão previsível. Muito bem, parabéns. Qual tu votaria dessas aqui, Carlos? A do Oasis, porque eu detesto o Oasis. Não, então... Oasis é muito bom, gente. Tadinho do Oasis. O Nicolas foi ver e defender o Oasis. Eles nem se gostam deles. Não tem que ter pena deles. Eles se odeiam. Nem os caras gostam deles. Como é que eu vou gostar? Não, mas é que a música é boa. Agora tu ouve uma banda só por causa da música. Tem que ver isso aí também, né? Bom, reforçando então o convite, na semana que vem a gente tem um episódio crossover, às 8 horas aqui na rádio, começa um pouco mais cedo, porque vai ser um episódio de 2 horas. Na outra semana a gente tem um especial de encerramento da temporada do Tibico Altair. E às 10h30 a gente vai se encontrar na Praça do Brahma para tomar um fardinho de latão de cerveja. As primeiras 12 pessoas que chegarem na gente e falarem como vai Galisteu vão ganhar um fardinho... Um fardinho não, vão ganhar um latão cada uma. E a pessoa que vai pagar esse fardinho é a que menos pontuou no nosso videogame que começa e anuncia o tema do programa. E que tá se encaminhando o quê? Por um Moro. Tá se encaminhando pelo Moro, que não tá aqui pra se defender, né? E o que só comprova é que a gente não matou ele. Porque se a gente tivesse matado ele, a gente daria um jeito da gente perder pra ele não precisar aparecer pra pagar. Então, quem tava desconfiando que o Moro morreu... Não é verdade. Não é verdade. Ele tá vivo, contamos com ele pra pagar pra gente esse fardinho. É isso aí. Bom, a gente tá no seguinte, eu e o Moro estamos empatados com 3 pontos. A Manu, como o Carlos mesmo ensinou ela na semana passada, é a... Como é que é o nome? Líder isolado. É a líder isolada, isolado, com 5,5 pontos. E os nossos convidados têm 2 pontos. São café com leite, mas estão aqui com 2 pontos. A Cauane acertou no dia que ela veio e o Bruno também acertou no dia que ele estava aqui com a gente. Bom, vamos então pra charada. Eu lanço a charada. Não quero olhar. Sem telar. Eu lanço um dos enunciados da charada. Cada um de vocês tem um palpite. E aí eu passo pro próximo quando vocês errarem miseravelmente, porque eu desenvolvi uma charada perfeita. De um tema incrível. Vamos lá. Ok. Primeira dica. Lançou a fama alguém que hoje está no Senado. Complexo. Tá, essa pessoa hoje tá no Senado. É um senador. Quem levou essa pessoa a ficar famosa? Que é o tema. Quem que é senador e é famoso, Carlos? O Lazier Martins, mas eu não consigo pensar em alguém que levou ele à fama. O Cajuru, mas eu também não sei o que levaria o Cajuru a... Uvas elétricas? Não é. Esse é teu palpite? Esse é meu palpite. Não é uvas elétricas. Ok. Jornal do Almoço, porque eu lembrei que tem 2 senadores do Jornal do Almoço, a Ana Amélia e o Lazier Martins. Olha aí. Excelente palpite. Tá na estatística tá indo bem, mas não é nenhum dos dois. Boas tentativas. Vai ficar fácil, eu acho. Próxima dica é a seguinte. É em inglês, mas se deu bem no Brasil. Não. O Glenn não é inglês, né? Não, é Fala no microfone. Obrigada. Não quero que a nossa audiência saiba do meu absurdo despreparo. Quem que é inglês, meu Deus? A Inglaterra nem existe, eu acho. Existe, é uma ilha bem grande até. Pequenininha. Tem o tamanho do Uruguai, mais ou menos. Tô certo, Carlos? Sobre o tamanho da Inglaterra? Não, maior. É maior, será? É que a ilha tem mais que a Inglaterra, né, Maurício? É verdade. Quem é que é inglês que se deu bem no Brasil, Carlos? A Manu tá pedindo dica pro Carlos. Ninguém me ajuda. Ela fala é voada do microfone aqui assim pro lado. Quem é inglês é uma pessoa... Isso Vocês conta o podem gênero? pular. Eu deixo vocês pularem. Tá. Não conta gênero.
Tá, mas vou chutar alguma pessoa inglesa pra mim, pelo menos, ter chutado alguma coisa. Rainha Elizabeth. Bom chute. Mas ela não é senadora, Na né? verdade, Agora que eu... péssimo chute. É, Não, mas ela não tem nada a ver com nenhum senador também. Essa a deixa principal pra lá. questão. E tu, cara, você tem um palpite? Ou Não. pula? Pula. Tu não é cumulativo. Ok. Como assim não é Ok. cumulativo? Tu acha que ele largou, desistiu agora? Não, ele pode tentar agora, na última ele decide. Não, mas é que ele não vai poder ter 2 palpites. Eu queria explicar isso pra ele. Ah, tá. Sim, tudo bem, ok. Isso tá certo. Tu A pode última chutar dica é a qualquer seguinte. coisa, se tu quiser. Jorge Benjor, Eduardo Galeano, Albert Camus e Skank. Querem que eu... Tu tá ligado qual que é o tema de hoje? Ah, não! Eu perguntei pro Edson agora. Tá difícil isso? Eu vou repetir todas elas, ok? Tá. Lançou à fama alguém que hoje está no Senado. É inglês, mas se deu bem no Brasil. Jorge Benjor, Eduardo Galeano, Albert Camus e Skank. Skunk é a banda? Skank é a banda, não é a droga. Quem acabou por falar nisso, vocês viram, né? Sim, que coisa triste. Eu fiquei triste. não Sim, tu falou dele semana passada, eu acho, e a banda acabou. Bah, Skank, gosto de Skank. Saudades. A gente vai falar de Skank em vários programas aqui agora. Vocês desistem, será que o ponto é meu? Será que tem alguma coisa... É que o que liga Skunk, Eduardo Galeano... Jorge Benjor e Albert Camus. É... Filósofo francês. Eduardo Galeano, escritor uruguaio. Jorge Benjor, músico brasileiro. Tristeza... Não. A tristeza lançou a fama um senador. Bom, você nunca se sabe. Né? Não isso. Eu acho que a tristeza é o que liga todos eles. Tem outras coisas que ligam todos eles. Tá, se vocês estão desistindo, eu vou lançar a minha última dica. Minha última dica cartada. Por favor. Existe um curto universitário de 2006 produzido pelos discentes do cinema da USP chamado Nossos Parabéns aos Freitas. Nossos Parabéns ao Freitas. Numa cena, é interrompida uma discussão sobre política para se dizer o que se fala no aniversário do Freitas. E no aniversário do Freitas só se fala de 3 assuntos. O personagem grita assim, abre aspas. De cerveja, lacuna e de buceta, fecha aspas. Essa lacuna é o tema de hoje. Não é o Frota. Não é o Frota. O Frota aparece no final desse filme. Tá. Eu não entendi. Essa dica não fez sentido. Só tem 3 assuntos que se falam no churrasco do pai de família. Cerveja, mulher... o tema de hoje é futebol, cara! Eu achei que era uma pessoa. Qual que eu sei? Foi difícil, hein? Skunk... Tá, agora tudo faz sentido. Skank é uma partida de futebol. Jorge Benjor, ponta de lança africano. Eduardo Galeano tem uns 12 livros sobre Eu futebol. pensei de falar em futebol, mas ia falar tipo Charles Miller, que foi a pessoa que trouxe futebol ao Brasil. Mas... Bom palpite. Bom, é que vocês pensaram em pessoas. Eu deixei vocês, eu enganei vocês. Isso daí eu acho Mas que é tem que ponto passar pra por mim. uma auditoria, isso daí. Não, é ponto pra mim. 4 pontos pro Maurício. O Moro agora vai ter que pagar um fardo se continuar nesse caminho. Eu não queria que tu ganhasse, mano. Me desculpa. Foda. Lançou à fama alguém que hoje está no Senado? Romário. Romário, senador. Vocês acharam que ele era o quê? Deputado, porque ele é senador tem pouco tempo. Eu acho que essas dicas foram uma cilada, mas tudo bem. Eu, como uma líder vitoriosa e generosa, eu não vou pedir auditoria disso. E o Moro não vai conseguir pedir auditoria nas próximas 48 horas, que é o prazo, então se ferrou. O Moro tem 48 horas para pedir auditoria. Se ele pedir auditoria nesse tempo, a gente faz. O Carlos pode pedir também se ele juntar a assinatura dos outros visitantes. Se o Bruno e a Cauane quiserem protestar, também pode protestar. O Edson, sinto muito, não pode protestar. É futebol o tema de hoje, o ponto é meu. Seguinte, eu chamei esse tema por 2 motivos. Um dos motivos é porque o Carlos manja muito de futebol. Então eu queria que tu pudesse também dar os teus pitacos, os teus palpites, Carlos. É, na verdade, a pessoa que eu conheço que mais manja de futebol. Ainda que eu não conheço muitas pessoas que manjam de futebol. E segundo, Manu, eu acho que tu também, assim como eu, não entende nada de futebol. Então é quase um estranhamento pra gente. É como se a gente estivesse falando de Keanu Reeves, que tu entende, na verdade. É como se a gente estivesse falando de alguma coisa que a gente não entende. Ok. Até parece que a gente entende de muitas coisas pra não conseguir achar alguma coisa que a gente não entenda, mas tudo bem. Tipo, por exemplo, como ter sucesso financeiro ou dar orgulho aos pais. A vida do chorão, dar orgulho aos pais. Enfim, futebol, por favor. O futebol, também referido como futebol de campo, futebol de 11 e, controversamente, futebol associado. Tu sabe qual que é a controvérsia de futebol associado? Não, já não tem controvérsia nenhuma, porque na Inglaterra, onde foi criado o futebol, ele foi uma variação do rugby e era o Football Association.
Até hoje a Inglaterra, a federação se chama Football Association por causa disso. Então o vacilo de controvérsia aqui é coisa da Wikipédia. Sim. Sempre a Wikipédia. A gente adora a Wikipédia, mas sempre a Por Wikipédia. que eles queriam substituir o rugby? Porque o rugby, ele se divide em vários esportes diferentes. O futebol americano é uma variação do rugby. Uhum. O rugby tem 2 variações entre eles mesmos, que é o rugby D7, o rugby D12 ou 11. O futebol virou uma ramificação também. O futebol australiano, o futebol galês. Meu Deus, a gente trouxe a Ok. fonte da Wikipédia pra conversa hoje. A Wikipédia vai chorar frente ao Carlos. Ai, meu Deus, chega a ser uma sacanagem essa comparação. Uma coisa muito boa sobre o futebol, só então que Manda ver. quando o Brasil estava tipo, no auge do nacionalismo brasileiro, tentaram mudar o nome do futebol, porque, obviamente, o futebol não falava inglês. E as opções eram- futebol. Foram balípodo, Como? balípodo, Balípodo? Por que será que não pegou? acho que quando era chute-bola, Isso E- tudo tem umas etimologias, né? sim, e ludopédio. Tá, o ludopédio... E ludopédio foi o que mais pegou por um tempo, mas É. depois desencanaram porque ninguém dava bola pra esse nome. Não, o ludopédio é interessante, mas qual é que é a do balídopo? Balípodo, Balípodo. Podo deve ser pé. provavelmente. E Balídopo bali deve ser uma bola. Inteligente. Bonito isso. Meio... Como é que é? Tupiniquim não, meio... Aquele nacionalismo romântico, né? Gostei. Uma bobagem. Eu chamaria tranquilamente de balípodo. É um desporto de equipe, jogado entre 2 times de 11 jogadores, cada um e um árbitro, que se ocupa da correta aplicação das normas. É considerado o desporto mais popular do mundo, pois cerca de 270 milhões de pessoas participam das suas várias competições. É jogado num campo retangular gramado, com uma baliza de cada lado do campo. O objetivo do jogo, é engraçado falar de uma coisa que é meio óbvia, assim. Futebol é o jogo mais popular? É. Ele é um pouco popular nesse, tipo, sei lá, Estados Unidos e Europa. Mas e na no China? mundo inteiro ele é. E aí? Ele é muito famoso na Europa, mano. Pra mim verdade, o que importa entendi. hoje em dia é China e Índia. É que depende, ó. Cada país grande tem o seu esporte favorito entre eles. Claro. Qual é da China, por favor, Carlos? Da China, pelo de uma vez, era o tênis de mesa. Faz Mas todo a ginástica sentido. tava ficando bem forte também. Interessante. Na Índia é o cricket. Interessante. O objetivo do jogo é deslocar uma bola através do campo para colocá-la dentro da baliza adversária. Ação que se denomina golo no português europeu ou gol. É golo. É golo ou é golo? Golo. Golo. Oh, isso parece uma palavra muito errada. Eu vou dar um golo. Ai. A equipe que marca mais gols ao término da partida é vencedora. Que E o coisa pior engraçada. é dizer tomei um golo. Não dá. Tomei um golo do time. Tomamos um golo. Tomamos um golo do... Tomei um golo do fulano. Ai, meu Deus, isso só fica pior. Vamos pular isso logo de uma vez, senão daqui a pouco eu vou ser mandado pra quinta série. Eu adorei a expressão futebol de 11. Eu acho legal isso. Tipo, não é qualquer futebol, é o de 11. Porque tem também o futebol... 7. 7, isso aí. Que é tem o a ver futebol com- society. que não é o association. Não. Claro. E tem o futebol D5, que é o futebol de salão. Ou futebol de praia também. Interessante. Tem vários tipos de futebol. É Equipe impressionante. Tem o também, futebol de cego também, tem o futebol de amputados. O de cego é com um guiso na bola. Uhum. E o de amputados é De- com mais calma. Com as muletinhas eles vão Vão bem rápido. Né? Parabéns, muito legal. Impressionante. O jogo moderno foi criado na Inglaterra com a formação da The Football Association, cujas regras de 1863 são a base do desporto na atualidade. O órgão regente do futebol é a Federação Internacional de Futebol, mais conhecida pela sigla FIFA. A principal competição internacional de futebol é a Copa do Mundo FIFA, realizada a cada 4 anos. Agora eu vi aqui a sigla em francês. Por que a FIFA é francesa? A FIFA é francesa? Por que a FIFA é francesa se o esporte tem a gênese A dele é mais FIFA não é inglês? francesa. Mas por que está escrito aqui na Wikipédia? Em francês, Fédération Internationale de Football Association. Desde o caso que quando o Jules Rimet, que foi o criador da Copa do Mundo, ele era francês. E eu acho que é tipo pra manter um certo equilíbrio entre Inglaterra e França, sabe? Porque elas Eles têm têm aquela problema. tretinha ali entre eles, entendeu? Daí se tipo a Inglaterra criou o futebol e ainda vai tipo ficar com a FIFA e tandanã, isso, né, é melhor tipo dar um pouco pra cada um, entendeu? Porque é assim, essa gente europeia, eles não sabem se acertar, eles só sabem brigar. Se eu não me engano, a FIFA vai ficar na Suíça. Bem esperto, bem esperto isso. É bem diplomático esse problema do futebol. O país mais sabonete que Sabonete tem... nada, o país mais diplomático que tem. Sabonete. Ó, a gente parte agora, o artigo entra na seção de história. Só que essa parte é muito, muito comprida e tem muitos detalhes, todos muito interessantes. Eu vou deixar eles para depois da parte que eu mais quero ler, que é a parte que vem um pouco depois da seção de história, que tem como título de abertura, estou chegando lá. Meu Deus, é gigante a história do futebol.
Tem a seção Influência do Mundo, eu vou depois disso. Queria aproveitar e mandar um beijo beijo. pro meu querido amigo professor João Malaya, um grande entendedor de futebol. Se tu devia ter convidado ele, mas é que daí eu ia acertar o tema facilmente, né? Mas, enfim. Eu quero conversar... O meu chip da vida é entre o Carlos e o João. Eu tenho certeza que uma vez que eles se conhecerem, tipo... Talvez o universo, tipo, comece de novo nesse momento, porque vai ser o match mais bem dado do mundo. Então, posso falar uma história interessante, porque hoje eu tava vendo umas coisas lá de futebol até de tarde, e descobri que na Espanha, na 4ª divisão espanhola, uma galera criou um time que se chama Terra Plana Futebol Clube. E é um time de futebol para terraplanistas. Tem espaço para expressão de tudo, né? Divulgarem o futebol através, a terra plana através do futebol. E mas eles deviam jogar com uma bola plana também. É isso, eu ia perguntar. Eles jogam com uma bola plana? Deveriam, mas não, eles jogam bola redonda. Aí é fácil ser terraplanista, né? Podia ser um time chamado Terra Plana Futebol Clube, que é um time de frisbee. Ou jogar hockey também. Podia ser um time de hockey. Seria engraçado. É que inteligência não é o rolê da galera terra plana, né? Eles não devem ter percebido a incoerência nisso. Eu queria pular para a seção do artigo que o cabeçalho é outras variedades do futebol, porque tem algumas que são curiosas e eu queria conversar um pouco sobre isso. Por favor. A seção começa assim. Existem 2 tipos de variação futebolística, os que têm regras herdadas da Football Association, tralalá, e o segundo com regras herdadas do Rugby Football Union, tralalá. Descendo principalmente do rugby futebol, em português como futebol rugby, mas que com o tempo ficou conhecido simplesmente como rugby, e acabaram por formar desportos característicos quase que exclusivamente de países anglófonos. O futebol possui diversos aspectos... Ok, vamos lá. É uma lista. Futebol de salão. O futebol de salão, ou futsal, é jogado entre 2 equipes de 5 goleiros, de 5 jogadores cada uma, sendo um deles o goleiro. É disputado em 2 tempos de 20 minutos cada um. Também conhecido como famigerado futebol de aulinha de educação física. De aulinha de educação física. Sim. Eu nunca joguei na minha educação física ou futebol de verdade. Que é meio grande para crianças ficarem jogando num campo... E dura muito tempo, né? Sim, 1h30. Isso é uma coisa que eu nunca me liguei. Qual é o tamanho mesmo da quadra? Grande. Depende. Do futsal ou do futebol? Do futebol real oficial. É que tem... Tu tem uma média, aí tu pode ter tanto para mais quanto para menos. Mas é bem grande. Disso. Varia muito a média? Acho que uns 30 centímetros de largura e de... Não, isso é pouco. Não faz diferença. Mas na mira... na mira deve fazer diferença. Na mira porque tem todo um rolê de, tipo, memória do corpo, né? Então... É verdade. Na Argentina tinha um campo que ele era inclinado. Tipo, ele era na diagonal. Meu Deus. Até que proibiram esse estádio, porque os times reclamavam muito que aí você ficava eles perdiam a noção naquele campo, porque ele era na diagonal, eles não conseguiam entender direito pra onde eles tinham que ir. Que bom que proibiram esse estádio, porque eu já ia perguntar por que permitiram isso. Tipo, os jogadores vomitavam no final do jogo de tão perdido que ficavam, isso claramente não faz o menor sentido. Bom, futebol de areia. Assim como o futsal, o futebol de areia possui grandes semelhanças com o futebol tradicional. Participam 2 equipes de 5 jogadores cada uma, sendo um deles o goleiro. Joga-se num campo de cerca de 35 por 25 metros, que é coberto inteiramente por areia. Cada partida é constituída de 3 tempos, de 12 minutos cada um, e diferentemente de outras variedades do futebol, o tempo para quando o árbitro marca um tiro livre, marca um pênalti, ou consta que um jogador está fazendo o tempo passar de forma inapropriada. Isso é tão subjetivo, isso deve dar problema, né? Eu nunca vi parar um jogo de futebol de areia por causa do cara tá matando tempo. Mas pelo visto... É que não deve ser o caso. Os árbitros são bons, os árbitros de futebol de areia? Imagino que sim. É um esporte justo. Tem Copa disso? Sim. Legal. O Brasil é bom nessa Copa? Quando o Brasil criou o futebol de areia, o Brasil era muito melhor que todo mundo. O Brasil criou o futebol de areia? Sim. Parabéns pro Brasil. O Brasil impressionante. E aí, o Brasil era muito melhor. Tipo, o Brasil e Portugal eram os melhores times de todos. Aí depois surgiu a França, a Espanha. E agora, tipo, ultimamente, o Tahiti e a Rússia são muito melhores que todo mundo. Impressionante. O Tahiti e a Rússia. Sim. Nem devem ter muito... O Tahiti é uma ilha. Sim. Outra pergunta excelente pro Carlos responder. O Tahiti é uma ilha, deve ter Sim. bastante água. Bastante água não, bastante praia. Mas areia, qualquer caminhão de areia que tu bota no fundo de casa, tu joga o futebol de areia. Mas eu imagino que os campeonatos devam ser em praias. Então tem uma coisa de clima, assim, né? Os campeonatos são em praias? Sim, mas dá pra fazer praia no inverno. Praia fechada também. Mas por falar em criar regras de futebol, queria contar uma coisa que, pelo menos eu achei muito curiosa e muito bem pensada. Tem um amigo, beijos, Rogério Correia, ele não nos ouve, mas
caso ouça um dia, né? Professor de sociologia e de história, e aí uma vez ele colocou as crianças, os alunos deles, para ensinar coisas ligadas à luta de classe e tal. Ele colocou as criancinhas para jogar futebol. Só que um time tinha só 3 pessoas, que eram o patrão, e o outro time era, sei lá, o resto das 20 crianças, que eram o proletariado. E daí, tipo, as crianças ficaram, LOL, é óbvio quem vai ganhar. E daí ele disse, ok, mas é essas 3 crianças que fazem as regras do jogo. E aí ele falou que foi muito engraçado, porque daí as crianças criaram umas regras malucas, do tipo, só pode correr de costa pros outros, umas coisas assim, e obviamente eles não conseguiram ganhar. Mas ganharam uma boa lição de história. Continuando. E o único garoto que gostou dessa partida se formou em Direito e virou juiz, se chama Sérgio Moro. Ai, meu Deus. Não, que horror. Piadinhas. Agora, eu queria chamar a atenção pro próximo item aqui na lista, que é o futebol de pântano. Tu sabia que existe isso, mano? Não. Existe uma modalidade de futebol que joga no pântano. Quando tu começou, eu achei que tu ia falar futebol de mesa. Existe futebol de mesa? Claro. Sim. Como assim? Sim? O Edson tem que... O quê? O que é exatamente? Ah, tá. Não, eu fiquei imaginando uma coisa mais tosca, as pessoas jogando com as mãos, assim, em cima da mesa, sei lá. Bullet ball, uma point. Isso aí. Eu acho que foi isso que eu imaginei. Tudo bem. Qual é que é do futebol de pântano? Eu não sabia que isso existia. Mas futebol tu joga em qualquer lugar, então. Vamos lá. É uma variação do futebol tradicional. O esporte teve origem na Finlândia, mas foi no Reino Unido que ganhou um campeonato mundial. Tem muito pouco sobre isso na Wikipedia. Isso provavelmente é mentira, porque senão o Carlos saberia. É verdade. É algo tipo super obscuro no... Eu vou editar esse trecho da Wikipédia e eu vou colocar como referência esse programa. Tipo, segundo o expert Carlos, bota a referenciazinha da Wikipédia, não existe futebol de pântano. Ainda que tenha uma referência aqui, mas é a mesma que tem para todos os outros, então deve ser um daqueles livrinhos de curiosidades sobre futebol. Então. Aí tem o futebol paralímpico, que a gente já falou sobre aqui, e o showball. O showball é muito parecido, eu tô rindo já porque esse nome é muito engraçado. O showball é muito parecido com o futsal, mas em um campo menor, ainda menor. Foi criado em 2007 e, ainda que não é muito conhecido pelo mundo, na América do Sul ganhou muitos adeptos. A ideia foi divulgada pelos ex-jogadores Diego Armando Maradona, argentino, e Ivan Zamorano, chileno. Basicamente é uma espécie de show à base do futebol, onde os jogadores são reconhecidos ex-jogadores do futebol tradicional. Há várias seleções de showball, destacando-se a argentina, a chilena, a peruana, a uruguaia, a brasileira e a mexicana. Qual é que é do showball, Carlos? É muito engraçado porque no showball a bola não sai. Só se der um chute muito alto. Então a bola fica batendo nas paredes e voltando. Eles ficam chutando aleatoriamente o tempo inteiro e se sacaneando porque estão lá só pela zoeira e de ver jogador antigo conversar um com o outro. Fazer bobagem. Imagino que o árbitro também seja um pouco mais dispensável. Sim, sempre é um árbitro aposentado também. Que tá lá só de zoeira. Que tá lá de zoeira, só bebendo cerveja. Como é que é o nome daquele jogo que as pessoas ficam tipo dentro de uma bolha meio transparente assim e ficam girando? Isso tem nome? O Edson soprou aqui. Eleição. Dentro de uma bolha girando enlouquecidamente. Tem nome, mas acho que eu já vi um vídeo de uma galera tentando jogar futebol dentro de uma bolha. Vocês já viram esse vídeo? Cada um tava dentro da sua própria bolha. Uma coisa assim. É disso que eu tô falando. E a bola era também do tamanho grande, de uma bolha, assim. É engraçado esse vídeo. Vamos procurar, vai estar lá no @tibicotraí. Não é exatamente futebol, né? Mas tem que botar a bola dentro do gol. Aqui, ó, tem uma seção na Wikipedia só sobre jogos de mesa e outros, tipo pembolim, que é um tipo de futebol de mesa. Tem, inclusive, Manu, a International Table Soccer Federation. Olha aí, quem poderia imaginar? Só milhares de pessoas. Várias pessoas que conhecem. Agora, aproveitando aqui o caráter hipermediático. Já acabou o assunto aquele? Porque tá faltando uns futebol interessantes. Hein? Manda ver, cara. Na Wikipedia acabou. Eu vou editar o artigo da Wikipedia. Episódio crossover com Tibico. Existe futebol com coco? Acho que não, mas provavelmente pode ter, porque futebol é muito fácil de fazer. E coco é duro, é difícil isso, será? Eu não jogaria futebol com coco. Sei lá, joga de coturno. Boa ideia. E acabei de inventar uma modalidade do esporte. Um dia no futuro eu serei citada em programas de esporte como criadora do futebol de coco. Eu tô imaginando os caras na praia, uma variação do futebol de praia, né? Porque tem coqueiro. Só que eles estão de sunga e coturno pra chutar o coco. Exatamente. Então. É o futebol, é o conhecido futebol de coco de praia. Que outras variações de futebol a gente tem, Carlos, que a Wikipédia não foi capaz de citar pra gente? Na Alemanha tem um negócio muito estranho que é um futebol de bicicleta. As pessoas ficam em cima de uma bicicleta, tipo, especial, eles ficam girando o guidão assim pra jogar a bola longe. Como assim?
Como assim? Desculpa, tu falou de bicicleta. Existe uma jogada no futebol que se chama bicicleta, Sim. não existe? Que tu pula e dá um mortal, uma coisa assim, né? Tu Sim, falou mas futebol, só no Brasil você tem esse nome. Tu falou de futebol de bicicleta, eu achei que era um futebol que tu só joga dando bicicleta. Não, mas é não. em cima da bicicleta. Numa bicicleta. O Esporte Espetacular fez uma reportagem sobre isso uma vez, que é na Alemanha, na Áustria e na Suíça que a galera joga essa parada. O frio faz mal pro cérebro. Muito tempo pegando frio, tipo, deixa sequelas. Uma questão. Talvez eu já tenha perguntado isso antes, não me lembro da resposta. Eu não sou exatamente uma grande entendedora de futebol, então eu sinto muito se isso ofende a cultura do futebol de alguma forma, essa pergunta. Não é a minha intenção. Um jogador pode segurar a bola entre seus dois pés e ir pulando até o gol? Eu não sei. Agora não mais. Mas... Tá, mas outras pessoas já tiveram essa ideia Sim, também. tinha um jogador, o mexicano, o Blanco, que essa era a jogada dele. Prender a bola com o pé e dar um pulo pra dar o drible na pessoa. Ah, mas nem isso pode fazer. Porque isso é por pouco tempo, né? Tipo, não é, sei lá, ir pulando que nem um canguru. A minha ideia era, tipo, sabe, tipo, prender a bola entre os dois tornozelos e ir pulando como um coelho até o outro lado do campo. Mas é muito fácil tirar a bola de ti. Mas se tu fizer uma vez só pra pular por cima da pessoa, ele fazia bastante isso. Era bem famoso. E ele foi proibido? Sim. Ah, Coitado. achei, não botou a mão? Não pode Cara, botar a mão, né? A América Latina não pode fazer nada que eles tiram da gente. O cara Impressionante, não velho. pode fazer nada. O cara não pode ter nada, né? É, foda. E certa vez, quando os cientistas pensam no futebol, sempre fazem umas coisas muito estranhas. E um cientista tentou criar tipo um futebol diferente, que era com um campo redondo e 4 goleiras. Obviamente, tipo, ninguém deu bola pra essa coisa, porque ela era muito idiota. Tem vídeo disso? Sim. E também tem um cientista brasileiro que ele botou na cabeça dele que se tivesse uma chuteira com a ponta quadrada, ela seria muito melhor que a chuteira normal. Por que, cara? Eles já botaram o jogador pra testar isso, disseram que é uma bosta, mas o cara jura que aquela chuteira é melhor e no futuro ela cada vez vai ser a chuteira do futuro. É o jogador que não sabe jogar. É a chuteira tipo a quadrada. Eu ia discutir as regras do futebol agora. Que vai ser Por favor. interessante pra nossa formação, eu pensei, mano. Pra gente começar a entrar nesse mundo. A gente já tava aqui discutindo as regras do futebol. Não, as regras do futebol. Tá, mas o jogador pode se deitar no campo de lado e ir dando barrigadas até o gol. Pode. Ok, acabei se ele de não inventar mais uma prendar a jogada. bola- Eu tô muito inventiva hoje. Parabéns. Não, vou se tirarem a bola de ti que se deu mal. Bom, o futebol é regido atualmente por 17 regras. Caramba, só isso? Sim, são bem poucas. Que viagem. As quais são utilizadas mundialmente, ainda que dentro das mesmas são permitidas certas modificações para facilitar o desenvolvimento das modalidades feminina, infantil e veterana. Embora as regras sejam claramente definidas, existem certas diferenças na aplicação das mesmas que devem-se a vários aspectos. Um aspecto importante é a região onde é realizado o jogo. Por exemplo, na Europa, particularmente na Inglaterra, os árbitros se destacam por ser mais brandos com as faltas e infrações, reduzindo desta maneira as advertências e expulsões, enquanto que em outros lugares, por exemplo na América do Sul, as faltas são penalizadas com cartões com mais frequência. Tinha que ser coisa de inglês ser violento no futebol, né? Quê? Mas eles não são violentos, Maurício. Os árbitros se destacam por ser mais brandos com as faltas. Significa que eles dão falta por coisas mais piores, é isso? Não, eles deixam passar mais lance sem dar Isso, falta. tá. Deixam passar mais lance na falta. Ou seja, deixam as pessoas ficar fazendo merda. Não são rigorosos. É, bem pouco rigoroso. Sei. Inglaterra tem um problema com violência e futebol, né? É equiparável com o Brasil. Tipo, quem é mais violento no futebol, Brasil ou Inglaterra? Dentro do campo ou na questão da tor- torcida? Não, nas torcidas eu tô... Ah, não. A Inglaterra já foi muito pior que o Brasil. Mas hoje eles são bem de hoje em boas. dia. Hoje em dia a Inglaterra tá... Mas e a Argentina? Porque alguém me disse esses dias alguma coisa sobre a Argentina. Ei, eu tô muito sabedoria hoje. Tem alguma treta com a Argentina e futebol, não tem? E torcidas? Nossa, 200%. Tem um livro gigantesco de um jornalista argentino que ele mostrou como as torcidas argentinas são tipo gigantescas como máfias. Elas mandam nos times, não é tipo os presidentes são mandados pela torcida. Tem times que os jogadores têm que pagar, tipo, um salário pros torcedores, tipo, os capos, que são os chefes da torcida, eles têm que pagar. Se eles fizerem merda, tipo, os caras invadem as casas das pessoas, metem o terrorzão. Que loucura! E um negócio muito louco, por exemplo, o Macri, que era o presidente da Argentina, ele era presidente do Boca Juniors. E sempre tipo, que ele quer ser presidente da Argentina, ou se ele já tá prefeito, alguma coisa assim, o Boca Juniors consegue contratar um cara muito foda, tipo, muito caro. A última vez foi o Tevez. Aí, nossa, contratou o Tevez, Boca Juniors é a maior torcida da Argentina, várias pessoas felizes com o time, felizes com o Macri, você prestava pra votar no Macri. E vários políticos são super ligados ao time de futebol. Qual outro time tem na Argentina além do Boca Juniors? Vários?
Cara, eu tava Tá, mas é pensando- que não tem, tipo, um antagonista dele. Assim, o River Plate. Ah, ok. É que a Argentina é Buenos Aires é a cidade do mundo com mais times de futebol. E cada nunca bairro diria. tem um time de futebol consideravelmente grande na Argentina. Que legal isso. Impressionante. Comecei a ler a sessão de regras, pulei para a sessão de faltas e reinício do jogo, que acho que são as mais importantes, na minha opinião. Na minha opinião, dane-se. Eu ia comentar que esse programa claramente é o programa menos apelativo pro público brasileiro, porque literalmente a gente tá perguntando umas coisas mega básicas pro Carlos, que é um cara que manja muito, manja mais do que a média das pessoas, mas que é um entusiasta, não um especialista no sentido profissional da coisa. Apesar de acompanhar com muita atenção, mais atenção que muito especialista, muito comentarista de TV e coisa assim. Cada vez que um jogador golpeie ou tenta golpear outro jogador, o empurre, o retenha para obter vantagem, cuspa-no ou toque a bola com seus membros superiores, exceto o goleiro. O árbitro marcará um tiro livre. Tenho mais uma pergunta. Mano, é uma entrevista. Os jogadores do outro time, tipo, 5 jogadores podem chegar em volta do goleiro e formar, tipo, uma rodinha para que ele não possa sair e não possa impedir outro jogador de fazer um gol Que excelente jogada. sem tocar nele. Adorei essa ideia. Não, porque isso vai ser impedimento. Ah, droga. Nossa, por causa que tu vai estar, tipo, tu não pode estar com um goleiro, né? É, Tem tipo, umas tu tem que ter coisas 2 jogadores na tua frente pra te poder fazer o gol. Como vai ter só o goleiro que é só um, aí tu vai estar atrapalhando o goleiro. Se a pessoa que atrapalha a visão do goleiro tá na frente, já conta como impedimento. assim. Viu? Droga. Errou. Muito bem pensadas essas regras aí. Não, eles já pensaram nisso antes da ideia. O árbitro marcará um tiro livre direto a favor da equipe que recebeu a infração, que se realizará desde o local da infração. Se ocorrer dentro de uma das áreas, independentemente da posição da bola, e se estava em jogo, é marcado um pênalti contra a equipe infratora. Essas regras estão escritas como e em que lugar? A FIFA tem um documento. É um documento, Sim, sim. mas a Pode questão baixar o das PDF. faltas é um negócio super subjetivo. Tá, mas tem um documento. Sim. Tem um PDF que eu posso baixar e ler. Sim. Referenciais. No site da FIFA tem as regras do futebol. Se um jogador joga de forma perigosa, dificulta, é tipo quando o cara no paper.io sai voando o território inteiro, abrindo risco. Dificulta um adversário ou impede o goleiro de pegar a bola com suas mãos, é marcado um tiro livre indireto a favor da equipe que recebeu a infração. Que diferença é do direto pro indireto? O indireto tu não pode chutar direto pro gol. Alguém tem que dar um passe, aí tu chuta. Tá, daí indireto- pode ser só, tipo, um passinho. Sim. Mas já tá rodando, né? Tu tem que ser No que a pessoa tocou na bola, já tá em jogo, e alguém pode vir tentar tirar a bola de ti. Um jogador poderá receber um cartão amarelo, advertência, ou vermelho, expulsão, se cometer algumas infrações das especificadas no regulamento. Se um jogador recebe um cartão vermelho, será expulso de campo e não poderá ser substituído por outro. Se um jogador recebe 2 cartões amarelos em uma mesma partida, receberá um cartão vermelho e será expulso. Os cartões são uma forma de fazer o cumprimento das regras do jogo pelos jogadores. Bota coercitivo, né? Eu lembro daquele cara que o repórter chega pra ele e disse: e aí, como é que é o nome daquele cara, daquele meme? O é mesmo? Sabia não. Ah, o Marinho. Qual é que é esse caso? Porque o repórter chega pra ele e fala assim: O tá expulso do jogo, que hein?" ele não sabia? É que quando toma 3 cartões amarelos em jogos diferentes, tu fica fora do próximo jogo. E ele não sabia disso. Ele não sabia que tinha tomado 3 cartões amarelos. Ai, ele não sabia que tinha tomado. coitada. É claro, ele é um jogador profissional, ele conhece as regras. Ele não sabia que tinha tomado os 3 cartões. Manu, Coitada. se tiver mais algumas perguntas pro nosso especialista convidado, pode fazer agora enquanto eu procuro uma coisinha que eu queria referenciar antes do final do programa. Só uma curiosidade sobre cartões. Por favor. Que eles criaram o cartão porque começou a ter muita Copa do Mundo e naquela época, tá, não falava inglês quase todo mundo. Eles jogavam cada um nos seus países. E dava muita treta, porque o juiz, que era de outro país, tinha que dialogar com as pessoas dos outros times pra dizer: não, tu vai ser expulso agora ou tu não vai ser expulso, e não sei o que, não sei o que. Aí um juiz pensou: não, vou criar um cartão pra avisar. Sabe? Ele sabe que amarelo é amarelo e vermelho é vermelho. Eu pensei por um momento, tipo, mas por que o juiz não fala, né? Tipo, os caras são jogadores de futebol, não são uns camelos. E ele tem um apito também, né? Mas daí eu pensei, vários países, né, não falam a mesma língua. Tá, o apito tem diferença? Não. O jeito que tu apita? Tipo, se tu apita longo, curto? Não. Apito é chamar atenção, chama atenção apito. Tá certo. Esse é um esporte bem popular no Brasil, mano. Sabia? Nunca diria. Não, mentira, diria sim. A gente vai se encaminhando
para aqueles finais do programa. Por isso que eu perguntei se tu tinha mais alguma pergunta pro Carlos. Ou se o Carlos tem mais alguma Vou coisa. contar mais uma coisa curiosa muito pra falar. interessante, Por favor. que é uma história maravilhosa de quando o futebol lá ele tomou um drible dele mesmo e virou a coisa mais patética da história. Certa vez na Copa do Caribe tentaram fazer um regulamento estranho Quando foi isso? nos anos 90. Tá. E um time percebeu que se o jogo empatasse, ia pra prorrogação e a prorrogação valeria 2 pontos. E aí o time tava ganhando e ia gastar um número de pontos. Eles perceberam que se eles fizessem um gol contra e empatar o jogo ia continuar. Ah, E o outro time se olhou que eles fizeram um gol contra de propósito e também tentaram fazer um gol contra. Aí o jogo virou tipo o time defendendo a goleira dele mesmo quando os caras não faziam um gol contra. cara, por que isso, meu Deus? Onde as pessoas se metem? Eu vou precisar desenhar isso pra entender melhor. Depois do programa eu vou tentar entender isso de novo. Aí, tipo, porque... no fim das contas, todas as pessoas desse jogo foram banidas do futebol por vários anos, porque a FIFA ficou muito puta porque eles sacanearam o futebol. Acho Cara, isso FIFA é- injusto. Acho injusto. Quando é que ficou justo, Emanuel? Pra mim, deixou brecha, tem que tomar. Não, quando é que... Foi no Caribe isso, né? Em Copa do que eram- Caribe. Quais que eram os times? Era Antigo e Barbuda contra outro que eu não me lembro quem era. Cara, a América Latina não pode ter nada. Não pode. A FIFA vem aqui e tira o que a gente tem, não pode ter nada, não pode Então, ter nenhum autogol. imagino que a pergunta que eu ia fazer que é se os 11 jogadores podem se posicionar, tipo, ao longo de todo o campo, fazendo uma espécie de túnelzinho, e aí o primeiro chuta a bola passando por baixo da perna de todos eles, se poderia, acho que não pode. Não, isso pode, não tem problema não. É, só que como é que tu vai dar um chute que seja todo o campo, que é Não, é longe? que daí os no meio do caminho dão vão- de novo, vão entendeu? dando impulso. E daí eles estão, tipo, sempre na metade do caminho, porque daí se vier um jogador do outro time, ele tá ali perto pra correr, entendeu? O problema é que Só essa que não jogada se é muito cansa. óbvia. Tu precisa ter uma dinâmica de segredo pra ganhar alguma coisa, porque senão eles vão te pegar a tua bola, entendeu? Precisa ser surpreendente a jogada. Porque senão tem que ter um improviso que cause uma surpresa. Eles iam proibir. O cara não pode ter nada, não pode ser criativo no futebol. Bom, hoje pulamos a parte de história do futebol. Na verdade, a gente pulou uns 80% do artigo. Tenho certeza que futebol é um assunto interessantíssimo. O Carlos poderia ficar aqui falando um monte sobre isso. Daria um programa inteiro só sobre isso. Um programa semanal. Tem vários, por sinal, na televisão, então, tem um monte. E na rádio, daí se fala. No entanto, se encaminhando para o final aqui do informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos, a gente tem um momento do programa que a gente dá um conselho para alguém que está precisando de ajuda. Você pode mandar o seu conselho por DM lá no @tibicoaltair, ou só marcando a gente mesmo, ou no Curioscat, que é a /tibicoaltair também. Hoje a gente tem um conselho mandado por alguém que nos ouve. Alguém, porque eu digo alguém assim, sem gênero, porque essa pessoa pediu sigilo e anonimato. Eu tomei a liberdade, inclusive, de reescrever, né? Boa noite, Tibicos. Eu estou bêbado. Foi por esse motivo que eu tive que reescrever, porque a mensagem estava um pouco complexa demais. Boa noite, Tibicos. Eu estou bêbado e gostaria de permanecer anônimo. A amiga da minha crush falou que eu sou, aspas, acessível, aspas. O que diabos isso quer dizer? Eu estou imaginando uma situação de rolê, de festa, que a menina Quem chega no será menino que e foi diz... a amiga do Nicolas? Que maldade, não tá tentando Não adivinhar quem sei foi. se é o Nicolas, né? Chegou nele e falou. Ou nela, né? Não sei. Isso é acessível. Ou será que chegou na menina e falou, alguém chegou pra ele e disse, a fulana disse que o Ale é muito acessível. Não, Tem diferença? não, eu acho que a pessoa que mandou a questão, ela que foi intitulada acessível. Sim, mas eu quero dizer, será que alguém chegou no sujeito ou Não, sujeito e falou, uma você é pessoa disse pra acessível? outra. Essa pessoa disse a crush, não sei porquê. Não faz diferença Tá. nenhuma pra história dela. É só porque tava bêbado mesmo, não organizou o seu Mas texto. ele mas acha tudo que bem. tem a ver, meu. Ele viu isso. O pessoal do Não, Flash é que eu Kids acho fica que isso. essa pessoa tá com medo disso ser tipo, você é bem pegável e ela é amiga da crush, entendeu? Daí pode dar problema. Ou Não será pensei que... ou talvez a pessoa que disse isso não saiba o significado de acessível. Pois é. Porque as pessoas usam acessível, às vezes, de uma forma um pouco equivocada. Eu achei que era tipo assim, só legal, assim. Tipo, não é difícil conversar com essa pessoa, entendeu? Mas eu acho que é isso, que é uma pessoa que tu pode conversar de boas, que ela vai dar trela pra ti, independente do assunto. Tipo o Maurício, Isso, eu acho que é isso. que dá trela até pra cachorro na rua. Eu sou um cara acessível, talvez. Eu sou acessível até pra cachorros na rua. Faz sentido? Olha, pode ser, mas eu ainda
quando a pessoa ouviu isso, ela tava bêbada também? Estava. Porque isso faz diferença. Essa foi uma mensagem que a gente recebeu no meio da madrugada. Ok, deve ter sido imediatamente após. Eu acho que a pessoa deveria ter se gastado mais em pedir pra outra explicar do que mandar uma mensagem pra nós, né? Eu não consigo acreditar que alguém achou que a gente poderia explicar alguma coisa. Isso é um conselho. Pergunta pra pessoa. É. O que tu quer dizer com acessível? Não entendi. Chega e diz pra ela, ai, tu é tão acessível. Bom, agora já passou, né? É. Dá pra fazer isso que tu sugeriu, não dá pra perguntar, porque senão ficaria estranho. Se alguém souber o que é acessível, tipo a vez que eu achava que Netflix and chill era realmente, tipo, assistir Netflix e ficar de boa e não uma gíria pra checks. o coito entre humanos. O canguru perneta. E... O que é isso? Canguru perneta. Não sai de baixo. O Carlos lembra. Sem O referência. Edson lembra também. Então tá bom. E aí quem tá nos ouvindo lembra também. eu fiquei usando indiscriminadamente essa expressão até alguém me dizer o que significava. Netflix and chill. Então, se por favor alguém sabe o que é acessível e a gente não faz a menor ideia, avisa. Mas a resolução Se é da uma coisa... gíria que nem nós, nem a pessoa que pediu conhece. É possível, né? Tipo, brotar. Bom, mas o conselho pra essa pessoa é: próxima vez que acontecer uma coisa parecida, pergunta. Ou digita no Google. Essa pessoa tá tentando fazer isso, será? Não sei. Né? Porque se ela tivesse Digita boas na DM ideias... do Tibico. Se ela tivesse boas ideias, ela não teria mandado um pedido de conselho pra gente. Mas o Google é tipo, perigoso porque várias vezes a primeira pesquisa, a resposta que aparece é o dicionário informal e pesado. e aqui esse site não é muito bom, não. Não vou vir. O dicionário informal Mas não vou assim, vir. eu se fosse comigo, eu interpretaria como: você é uma pessoa legal, fácil de conversar, ou não muito criteriosa pra ficar com os outros, que perigo. talvez. Tá. Eu pensaria isso e tentaria conversar com algumas pessoas mais jovens, tipo, sei lá, minha irmã, ou coisas assim. Pessoas que bem são mais pensado. jovens que eu, que talvez saibam o que significa isso. Ou pessoas que simplesmente andam em um rolê diferente do meu, independente da idade. Tá certo. Olha aí, bateu o sinal, é a dica. Carlos, alguma última consideração sobre acessibilidade, futebol ou qualquer coisa assim que você queira mandar aí pra nós? Tá, não, tá de boa já. Tá feliz? Sim. Tá satisfeito? Manu, pra encerrar essa quinta-feira, véspera de feriado, deixar retumbando aí nas pessoas. Uma coisa só pra dizer, amanhã tá liberado queimar a bandeira monárquica à vontade. Isso, exatamente. Façam isso, por favor. A festa da República. Valorizem a República Brasileira e sempre lembrem do plebiscito dos anos 90 que 75% das pessoas quiseram república na monarquia. E procurem no YouTube os programas da monarquia que são patéticos e vocês vão perceber por que eles perderam de lavada. Viva a República. É Obrigado isso aí. pelo lembrete, sempre relevante. Só queria dizer que o meu estoque de frases tá acabando, então se alguém quiser me mandar uma ajuda, eu agradeceria. Eu tentei, inclusive, achar uma frase absurda do príncipe, mas todas eram tão absurdas que eu achei que não teriam nem graça. Até porque o príncipe não existe. Do Luiz. Bem-vinda ao mundo real. É uma droga. Você vai adorar. Mônica Geller. De Friends, entendeu? É uma droga, você vai adorar, certo? Muito obrigado, Mônica. Obrigada. Boa noite, ouvintes da rádio. Tchau, gente. Bom feriado.